E é interessante que eu gostaria que hoje você se atentasse bem, que o Senhor tem uma palavra destinada para você e principalmente para a sua família. Amém. Hoje nós vamos continuar dentro da ministração, o poder da fé 3. O poder da fé 3. Deveria ter sido a semana passada, mas a semana passada o pastor Eliseu ministrou uma outra palavra. Então nós vamos continuar. O poder da fé 3. E sempre lembrando que nós nos movemos e agimos em fé. Todo o nosso caminhar, toda a nossa vida, toda a nossa atitude, ela é em cima da fé. Amém. A vida cristã, ela é pautada, ela está escorada, ela está sustentada pela fé. E é interessante que a fé é um substantivo e não existe um verbo que corresponda à fé. Olha que coisa interessante, quer ver? Casa, tem o verbo casar. Para, tem o verbo parar. Fé não tem. E qual é a ação da fé que dá sustentação à fé? Como que a fé se move? Como que a fé vai agir? Qual é o verbo que mais se aproxima de fé? Então nós temos duas coisas interessantes. A primeira, que anda atrelada à fé, é crer. Então quando você olha para a fé, você olha imediatamente para o crer. Então o crer, ele anda atrelado com a fé. E atrelado com a fé, com o crer, tem o agir. O agir, ele vem da fé, ele vem do crer e ele vem do agir. Então, eu começo a perceber que a fé, ela tem movimento. Eu começo a perceber que a fé se move. Eu começo a perceber que a fé não é estática. A fé não é imóvel, a fé é algo que se movimenta, a fé é algo dinâmico. Olha o que está escrito em Hebreus 11, 1. O autor da carta aos Hebreus, ele foi muito feliz quando ele coloca, inspirado pelo Espírito Santo, ele coloca Hebreus 11, 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Então ele está dizendo, olha, aqui, só nesse verbo, nessa frase melhor, nesse texto de Hebreus 11:1, nós estamos vendo as três ações. Nós estamos vendo a fé, nós estamos vendo o crer, nós estamos vendo o agir. Nós estamos vendo a fé se movimentando. E o autor aos Hebreus está mostrando a fé em movimento. E nós vamos ver algumas características. Primeira, eu devo me mover em fé. Amém. É interessante, tem uma história de uma nadadora, Florence, uma famosa nadadora de 1952. Ela nadou quase 16 horas tentando fazer uma travessia no mar. E onde ela estava, havia um forte nevoeiro imenso, e ela esgotada e sem poder ver aonde estava, ela desistiu. Depois de 16 horas nadando nessa travessia, aqueles barcos acompanhando, dando suporte, ela
desistiu. E depois que ela sobe no barco e ela olha, ela descobriu que ela estava apenas a alguns metros da chegada. Ela desistiu, ela deixou de concluir, ela deixou de fazer a travessia por apenas alguns metros. E ela não foi derrotada pelo cansaço. Não. Ela foi derrotada pela falta de capacidade de ver. Ela não viu. Então não foi o cansaço que derrotou essa nadadora. Não foi pela distância. Não. Ela foi derrotada pela visão. Porque aquele nevoeiro tirou dela o poder de visão. Então ela não sabia a que distância estava. Tanto é que quando ela para e sobe no barco de apoio, ela estava a alguns metros. Para encerrar a sua travessia, essa mulher, essa nadadora, ela não desistiu. 2 meses depois, ela volta ao mesmo local. E esse local continua sendo um local de grande nevoeiro. E esse nevoeiro impedia que ela visse as coisas como impedia todo mundo. Mas ela agora estava fincada no propósito de que iria concluir a sua jornada. E nada podia impedir. Nada. E quando ela olha para o mar, para a travessia, ela não via nada também. Mas, aí entra o mar. Desta vez, ela decidiu acreditar que conseguiria, mesmo sem ver, ela iria fazer a travessia. E paz, meus senhores, preste atenção, ela quebrou o recorde, pois ela concluiu a prova em 13 horas e 47 minutos, nadando sem ver um palmo à frente. Então, quando ela chega no destino, nós percebemos que a fé não é por vista. A fé que se move dentro de nós não é por vista. A fé é a certeza que na nossa frente tem terra firme. Mesmo que você não veja, tem terra firme. Você pode estar do outro lado do nevoeiro. Não importa. Saiba que Deus coloca para você terra firme. Amém. Terra firme. Fé é a certeza que com Deus eu posso vencer, eu posso chegar, eu posso superar todos os obstáculos, e do outro lado eu tenho o meu milagre. Amém. Segundo ponto que eu quero destacar sobre fé, eu devo procurar que minha fé cresça. A fé é engraçada, porque ela está aliada com crer, ela está aliada com agir. E quando eu pego a fé e vou aliar com crer, e vou aliar com agir, ela vai crescer. Eu começo a fazer com que ela se mova e ela vai crescer. Olha o que está em Mateus 17, 20. Esse texto de Jesus, é Jesus falando, ele vai explicar muito bem exatamente fé, crer e agir.
Olha o que ele diz. Mateus 17:20. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Coisa maravilhosa. Isso é Jesus falando para nós. E olha que interessante, o segredo do grão de mostarda. Jesus está mostrando o segredo do grão de mostarda. Ele está dizendo, a mostarda antigamente, lá no Oriente, era uma medida de unidade. Quando eles queriam medir alguma coisa como uma unidade, a medida usada era o grão de mostarda, porque era a menor unidade que existia naquela época. Não existia nada menor que um grão de mostarda. Então, o grão de mostarda era algo que representava realmente uma coisa muito pequena. Quando você queria se referir a alguma coisa pequena, você logo lembrava do grão de mostarda, a representação do grão de mostarda. Mas a lição da mostarda não acaba só no seu tamanho. Não! Poucos capítulos antes disso, e no próprio Evangelho de Mateus, Jesus vai explicar o restante da lição do grão de mostarda. Jesus dá uma aula sobre o grão de mostarda. Abra sua Bíblia lá em Mateus 13. Mateus 13, nós vamos dar uma olhada nos versículos 31 e 32. Olha que interessante. Jesus ainda falando, e contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda. Olha a comparação de Jesus. Que um homem plantou em seu campo, embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Jesus está mostrando que a nossa fé pode ser pequena, mas eu tenho que ter em mente que ela pode ser trabalhada, ela pode se movimentar. O segredo do grão de mostarda não está somente no tamanho dele, mas principalmente no seu crescimento. Então Jesus está dizendo, olha, a tua fé não importa o tamanho, quando você alia ele a crer, e alia ele ao agir, ele vai crescer. Então, o que é um destaque é o crescimento do grão de mostarda. Embora fosse a menor semente, quando plantada e cuidada corretamente, aquele grão se transforma na maior das hortaliças. O grão de mostarda é a maior das hortaliças, atingindo a estatura, ao tamanho de 3 metros, uma hortaliça com 3 metros, servindo para várias coisas, principalmente para as aves dos céus fazerem os seus
lindo. Olha que coisa maravilhosa. Jesus pega o grão de mostarda, todos vocês conhecem o grão de mostarda, nós já deixamos com vocês o grão de mostarda. Vocês veem que se perder aquele grão de mostarda na cozinha de vocês, olha, não acha mais. Não acha mais. Porque ele é tão pequeno, mas quando plantado, cuidado, ele se transforma na maior das hortaliças, com a estatura de até 3 metros de altura. Seria como se nós tivéssemos um alface com 3 metros de altura. Olha o que Jesus está dizendo. A fé pode sim ser ainda pequena, como um grão de mostarda, desde que se aprenda com o restante da lição que Jesus nos deu. A sua fé pode ser pequena, não tem problema, mas eu tenho que aprender com a lição que Jesus me deu. Olha, vamos lá abrir 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1, 3. A palavra diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós. Olha que coisa linda que Paulo está dizendo. E isso é apropriado. Isso é bom. Isso é necessário. Isso é justo. Isso é correto. É isso que ele está dizendo. Porque a vossa fé cresce muitíssimo. E o amor de cada um de vós transborda uns para com os outros. Amém. Que coisa linda! O que é que motivou tudo isso? O que motivou a dar graças? O que motivou ao amor de cada um? O que motivou o transbordar do amor um para com os outros? A nossa fé. Amém. A nossa fé. A fé, eu queria que vocês prestassem bem atenção no que eu vou falar agora. A fé deve crescer, ser devidamente nutrida e alimentada, para que se torne grandiosa e seja instrumento de bênção para todos. Amém. Eu vou falar outra vez porque isso é muito lindo. Isso é muito lindo. E eu preciso entender exatamente o que é que o Senhor quer de mim para com vocês. Amém. E quer de vocês um para com os outros. Olha só. A fé deve crescer. A minha fé não pode ficar estagnada. Não pode. Ela tem que crescer. Ser devidamente nutrida e alimentada. Eu tenho que nutrir e alimentar a minha fé para que se torne grandiosa e seja instrumento de bênção para todos. Amém. A minha fé tem que estimular pessoas a terem fé. A minha fé tem que impulsionar vocês a verem cada vez mais a fé produtiva na minha vida. Então, a minha vida tem que ser espelho e tem que motivar vocês a andarem de fé em fé. Amém. Terceiro ponto. A fé gera frutos. Aqui eu gostaria muito da atenção de vocês. A fé gera frutos. Amém. O que foi que os dois vieram falar comigo agora? A fé gera frutos. Percebe?
Então, a fé, como ela está ligada ao crer e ao agir, quando você começa a crer e começa a agir, ela se movimenta, e se ela se movimenta, ela gera frutos, ela gera bênção para outras pessoas. O próprio Jesus já disse: o grão de mostarda se transforma numa grande árvore que gera frutos e abençoa até as aves do céu. Amém. Olha que coisa interessante. Então ele está comparando a minha fé ao grão de mostarda, e ele diz que ela tem que crescer, tem que abençoar outras pessoas até as aves do céu. Então isto é importante. A fé é exercida quando cremos. Quando cremos. Quando você crê, você vê a tua fé sendo exercida. Mas além disso, quando nós nos movemos em fé, e assim surgem os frutos. Os frutos. Voltando à nadadora, se ela ficasse olhando para aquele nevoeiro, puxa, eu consegui, hein? Mais alguns metros eu ia conseguir. Ela estava até hoje lá, parada, olhando. Mas 2 meses depois, o que ela falou? Eu vou fazer a travessia, mesmo que eu não veja nada. E quando ela chegou no local, lá estava o nevoeiro esperando. E ela não viu nada, só que ela quebrou o recorde. Ela estava em 16 horas a primeira vez, e ela fez em 13 horas e 47 minutos, sem ver nada. A última abraçada dela foi na praia. Quando ela deu a abraçada, lá estava a terra. Percebe? Fé. Fé. Olha só, Tiago 2,17 diz, olha o que Tiago diz: a fé sem obras é morta. A minha fé tem que ser algo visível de todos. A minha fé tem que ser produtiva. A minha fé tem que gerar bênção para outras pessoas. A fé corretamente exercida por meio de atitudes dá frutos e gera colheita. Dá frutos e gera colheita. A Bíblia carrega muitas promessas para aquele que crê, mas tem uma bênção especial. É por isso que eu estou hoje à noite aqui, só para te falar sobre essa bênção especial que existe na Bíblia sobre fé. Só para isso. Hoje eu vim só para isso. Me arrumei, coloquei um perfume, passei um desodorante e vim aqui só para dizer para vocês que a fé tem uma bênção especial para mim e para você e para vocês. Amém. Só. Aí você pode me perguntar: mas pastor, qual é esta bênção? Eu falei, ela é tão especial, que me fez vir aqui só para falar isso para você. Amém. Abra a tua Bíblia em Atos, no livro de Atos. Capítulo 16. Olha o que a fé tem de especial. Esta, para mim, é a bênção mais especial da fé. Versículo 31. Corra na tua Bíblia até o versículo 31. Diz assim o texto de Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus
e serão salvos, você e os da sua casa. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Crer é o verbo que dá ação à fé. Então, quando eu creio no Senhor Jesus, serão salvos todos. Todos da minha casa. Amém. Deus é fiel. Amém. Irmãos, eu estou falando isso. Terça-feira, nós sepultamos a última tia da dinastia do meu avô e da minha avó paterna. Eles eram em 8, ela foi a última. E ela viu todos aqueles por quem ela orava salvos. Amém. Percebe o que Deus está fazendo? Tem algumas coisas que nós podemos não ver, mas a promessa continua. Amém. A promessa continua. A promessa continua. A promessa de salvação para a minha casa ela necessita que eu creia. Quando eu olho para esse versículo, eu começo a perceber que eu tenho que exercitar a minha fé, colocando crer e agir dentro do mesmo patamar. Fé é crer sem ver. Eu posso não ver, mas eu creio. Amém. Não estou vendo nada, mas eu estou crendo. Eu estou crendo. Eu estou crendo. Então, essa promessa é uma promessa totalmente especial. E não deixe, não permita que as circunstâncias da vida diminuam a sua fé. Não permita que nada ao teu redor roube a tua fé, mas pelo contrário, comece a nutrir a tua fé em oração a cada dia, a cada instante, e deixe a tua fé ficar cada vez maior, deixe a tua fé crescer, e assim você vai colher o fruto da promessa, que é, olha só, aliado à bênção da fé, que é, pela fé, eu creio, eu vou ver toda a minha família salva. Olha só, quando eu começo a nutrir a minha fé, eu vou colher o fruto. E qual é o fruto da promessa da fé? Qual é? Primeiro, salvação da minha família. Amém. Não tem talvez. É salvação da minha família. Basta crer e se mover em fé. E essa promessa se cumprirá em nome de Jesus. Amém. Esta promessa não vai falhar. O poder da fé. 3. Fé é começar a agir, começar a movimentar, ainda que de maneira pequena, mas devo nutrir a minha fé para que ela cresça a cada dia. Não se importe, mas pastor, eu tenho uma fé muito pequena. Não se importe, porque a fé pode ser pequena, mas ela sendo nutrida, ela vai crescer,
vai dar fruto, vai beneficiar pessoas e vai servir para muitas pessoas. Fé é a certeza que haverá colheita. Amém. Eu quero convidar todos vocês para uma oração, dando ênfase que é tempo da igreja se mover em fé. Amém. Como a igreja vai se mover em fé? De 3 maneiras. Para conquistar muitas vidas. Só para vocês saberem que estão nos ouvindo. Foi o que nós discutimos antes de começar o culto. Sem eles saberem qual era a mensagem. Segundo, trazendo salvação sobre as famílias. Terceiro, trazendo salvação sobre a nossa cidade. Olha que coisa maravilhosa, quando eu olho e vejo como que eu me movo em fé. Eu tenho 3 princípios ou 3 motivos para me mover em fé. Primeiro, para conquistar muitas vidas. Segundo, trazendo salvação sobre as famílias. Terceiro, trazendo salvação sobre a nossa cidade. Não tem como. Eu tenho que sair hoje daqui cheio de fé. Amém. Sabendo que eu tenho que nutrir a minha fé em oração. E crendo que Deus vai salvar toda a minha família. Ele vai salvar muitas vidas. Ele vai salvar a minha cidade. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus continue te abençoando, meu filho, de uma forma toda poderosa. Creia na palavra de Deus. Vamos